Bem, galera, bem-vindos à primeira aula de uma nova playlist aqui no canal. Ela se chama Pedagogia da Autonomia, que é um dos livros do Paulo Freire que a gente vai analisar por completo nessa playlist. E essa primeira aula é para mostrar um pouco do que é esse livro, para quem nunca ouviu falar, né, para entender um pouco mais dos objetivos do Paulo Freire e dos meus objetivos, então é apenas uma introdução, mas ela é bem importante para entender o que eu quero fazer com todos esses vídeos. No planejamento da aula, a gente tem primeiro uma atividade prática, que eu acho bem legal. Depois eu vou contar um pouco do meu objetivo com os vídeos, como eu tinha mencionado, e depois falar sobre um pouco do livro. Então vamos começar logo com a atividade, pedir para vocês refletirem, darem uma pausa aí no vídeo, conversarem com alguém, escreverem ou enfim, só pensarem mesmo. Para você, o que significa educação? O conceito educação, o que é educar alguém, ensinar alguém? Quais foram os professores que você teve em qualquer curso, em qualquer lugar que mais marcaram a sua vida de uma maneira positiva e de uma maneira negativa, e por quais motivos isso aconteceu? E uma das perguntas que eu acho mais importante é: como os processos de educação pelos quais você passou na sua vida transformaram você em quem você é hoje em dia? Qual foi a influência que tudo isso teve no seu ser? Deixada essa reflexão no ar, a gente vai partir para o meu objetivo com a playlist. Em primeiro lugar, a gente vai entender mais de como Paulo Freire pensava, porque foi ele que escreveu o livro, então isso é óbvio. Mas eu quero também acrescentar os meus próprios pontos de vista em relação a tudo que ele falar. A minha ideia é promover reflexões e interações sobre educação no geral, e como o próprio Projeto Fogo tem como ideal, é inspirar a mudança, certo? Se você é professor de alguma coisa, eu quero também oferecer ferramentas para você reavaliar os seus métodos de ensino e ter novas ideias, não necessariamente concordando comigo, mas enfim, para você repensar tudo que você faz. E se você é um aluno, eu quero que você entenda quais são seus direitos e deveres como estudante, o que você deve ou não exigir do seu professor, como saber se um processo de educação está sendo bom ou não, enfim, esse tipo de coisa. Esclarecidas então as reflexões que eu quero causar, vamos falar um pouquinho sobre a pedagogia da autonomia. O livro, como a gente vai ver mais pra frente, trata de muitos assuntos muito diversificados, todos relacionados à educação, e a abordagem que eu escolhi para o Movimento Toninho é dividir em 5 aulas. A primeira delas vai falar sobre a transferência do conhecimento, ou seja, a educação bancária, que a gente já tinha visto em uma das aulas do Paulo Freire. Caso você não tenha visto, é só procurar no canal. A segunda aula vai ser sobre neutralidade e ética, depois autoridade e liberdade, depois curiosidade, humildade e respeito, e depois o meu tema favorito, que é o fatalismo e a educação transformadora. É importante ressaltar que todos esses assuntos estão interligados, tanto no livro quanto na realidade, então é muito difícil fazer uma aula só sobre neutralidade e ética sem falar das outras coisas, né? Tanto que no livro dele ele também mistura muito todos os temas, então eu fiz o possível para manter uma separação, mas é óbvio que vai ter uma coisinha ou outra de uma outra aula, certo? Eu trouxe algumas citações aqui para a gente ter um ponto de partida, né, para começar a entender um pouco a pegada do livro. E um local que eu acho muito interessante de começar é quando ele fala sobre a imperfeição do ser humano, de que nós somos a única espécie em que essa imperfeição se tornou consciente, né, de que a gente sabe de que nós somos imperfeitos. Mas não tem nenhum problema nisso e isso faz parte da experiência humana. Então, né, novamente já puxando para outro tema, o aspecto da humildade que ele vai trabalhar, você saber reconhecer isso faz parte da sua experiência e é muito importante. A gente só se torna educável na medida que a gente se reconhece inacabado. Se você acha que você é perfeito, você não vai aceitar nada de ninguém, nenhum conhecimento, nenhuma troca. Então, ter esse reconhecimento é muito importante. Qual que é o objetivo dele com o livro? O que ele quer alcançar, né, com esse título da autonomia, a pedagogia da autonomia? Bem, de maneira geral, ele quer dizer que a liberdade é muito importante para o processo educativo, porque ela forma a autonomia. A autonomia vai substituir uma certa dependência que a gente tem por um professor ou por uma ordem social, enfim, por uma situação de mundo, né, que a gente acha que não pode mudar, e vai se fundar na responsabilidade de entender isso, de construir a própria autonomia e de assumir ela, né, de arcar com as consequências dela. É interessante que, de acordo com ele, esse conceito pode ser aplicado em qualquer relação, né, humana, não só na educação, mas dentro das famílias, das amizades, dos relacionamentos. Em qualquer coisa do ser humano é importante a gente ter nosso próprio pensamento crítico, não ficar dependendo dos outros para pensar e para agir, porque senão a gente não faz nada, a gente não sai de lugar nenhum. Então tem uma citação: nas relações entre educador e educando, autoridade e liberdade, pais, mães e filhos e filhas,
Enfim, tudo pode ser aplicado com esse conceito. Se você não assistiu o primeiro vídeo que eu fiz sobre o Paulo Freire, né, na playlist específica dele, eu recomendo que você procure no canal e assista, porque você vai perceber que tudo aquilo que a gente falou lá tem a ver com essa questão da autonomia, né? Toda essa criticidade, essa troca entre o professor e aluno, vem disso, vem de você construir o seu próprio ser que não depende dos outros, em todos os âmbitos possíveis, não só na educação. Então, se a gente tivesse que fazer um tema geral, né, para esse livro seria esse. Para finalizar a aula, que é mais uma introdução, como eu tinha mencionado, eu trouxe aqui o sumário do livro para a gente poder analisar e eu mostrar para vocês, né, o que eu falei, que ele divide muito os temas, então eu acho até legal o jeito que ele construiu o sumário, que são vários tópicos e são todos ensinar exige alguma coisa. Então, pesquisa, respeito, criticidade, ética. Se a gente passar o slide. Novamente, curiosidade, bom senso, humildade. Então ele cita, né, várias virtudes que são necessárias para ensinar e, consequentemente, para aprender, porque a gente vai ver que para ele ensinar e aprender são coisas dependentes, né, são quase que sinônimos. Eu queria mostrar isso para vocês para talvez despertar um pouco de interesse, né, porque eu acho bem legal essa construção. E também para explicar o porquê que eu decidi dividir também em aulas com tópicos separados, né. Mas essa primeira aula é isso, aqui estão as fontes que eu usei. Acompanhe as próximas aulas que eu vou postar, eu garanto que vai ser bem legal, o livro dele é muito, muito, muito interessante. Estou gostando bastante de estudar ele, é uma coisa que eu sempre ouvi falar, mas eu nunca pesquisei a fundo quem ele era, o que ele pensava. E a gente percebe que são conceitos que estão muito em falta hoje em dia, em qualquer escola, qualquer faculdade. Tem muita coisa errada acontecendo, né? Sendo assim, vocês podem se inscrever e deixar um joinha para ajudar o canal. Vocês podem ver aí a tela de doação, qualquer valor que vocês me doarem, vocês me ajudam a comprar livros e materiais para produzir mais vídeos. Muito obrigado por qualquer apoio que você puder me dar. Até a próxima.